Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Ai, como eu aguardo esse dia. O dia da volta do nosso Senhor. Talvez você está aqui essa manhã e isso pode ser um peso para a sua vida. Talvez a volta de Cristo pode ser motivo de medo, motivo de desespero. Hoje, essa manhã, o Senhor escolheu para nos dar mais uma oportunidade. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o minuto, mas nós temos uma certeza: em breve Ele voltará. Em breve Ele voltará. E como Ele irá nos encontrar? Como o nosso Senhor irá nos encontrar? Queria que nós refletíssemos um pouco sobre isso. Esse louvor é muito forte. E isso é uma verdade, Ele vai voltar. E eu quero estar com Ele. Quem mais quer estar com Ele aí? Dá um glória a Deus. Se assenta um instante aí. Ai, ai. Quando Ele voltar, eu quero ir no primeiro trem. Já quero ir logo, irmãos. O pastor Clodoaldo fala, né? O segundo trem vai ser difícil, né? Então eu já quero ir no primeiro logo para garantir minha vaga. Em nome de Jesus. Deus me livre. Hoje eu quero falar algo rapidinho. Pode pôr o tempo ali pra gente, por favor. Hoje eu quero falar algo rapidinho. Sobre algo que pode comprometer a nossa salvação. Essa palavra que nós vamos falar hoje pode comprometer a nossa salvação. Nós estamos caminhando para morar com Ele, amém? Nós falávamos na casa de Deus esses dias. Tem um dos meninos que ele não é casado ainda. Está voltando agora para Jesus, ele não é casado ainda. Só que ele já mora junto. Já mora junto, pastor Wellington? Já há um tempo, já tem filho, já tem a casa própria, já tem o trabalho, já tem tudo, só não é casado. Não é casado ainda, pai. Olhei para ele e falei: moço do céu, você já tem tudo, é só casar, e você vai perder sua salvação porque você não casou ainda? Vai perder a salvação por uma coisa pequena, que a gente acha que é só matar que perde a salvação, né? Matou, não vai para o céu. Não é não, tem bastante coisa que faz com que nós venhamos perder a nossa salvação. E hoje eu quero falar sobre traição. Traição é um dos fatores que fazem com que nós venhamos perder a nossa salvação. Um traidor sem arrependimento, ele não vai para o céu. Um traidor sem arrependimento, ele não vai ser salvo. E traição nada mais é do que... Tem uma definição de traição aí, DJ? Tem uma frase de traição aí? Traição é a quebra da fidelidade prometida. Isso aqui é traição. Traição serve para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala de traição, a gente já fala: é o marido que traiu a mulher, né? E o marido traiu a mulher, traição. Não é não. Quem que é empresário aqui? Levanta a mão aí, você que é empresário, tem empresa. E agora você que tem sócio. Quem tem sócio? Levanta a mão aí. Tem sócio? Tem sócio? Robson. Robson tem um sócio. O pastor Clodoaldo tem um sócio também. Vou falar do sócio do Robson, né? Que eu vou ter que falar mal do sócio, senão eu vou falar mal do... Deus me livre, né? Então eu vou falar do Robson. Ô Robson, seu sócio, se o seu sócio te roubar, roubou, você vai se sentir bem? Cara, ó, tá entrando 1.000, o sócio está fazendo a conta do Kiko e do Chaves. Já viram aquela conta do Kiko e do Chaves? 1 para você, 2 para mim. 1 para você, 3 para mim. Já viu? O sócio está fazendo essa conta. Você vai se sentir traído pelo seu sócio?
E aí, ó, o sócio trai também. O sócio trai também. E amigo, tem alguém que é amigo de alguém aqui? Amigo, a Fernanda está ali. Oi, Fê. Falaram para mim que a Pabline estava aí também. A Pabline está aí? A Pabline está escondida ali. As duas são amigas. Fê, a Pabline começa a falar mal de você, começa a caluniar você. Você vai se sentir traída pela Pabline? Vai se sentir traída, porque o amigo também trai. Então a traição, ela não vem apenas do marido e da mulher. A traição, ela é em todas as áreas da nossa vida. Quando nós fazemos uma promessa de fidelidade, lá na corporação da polícia, quando vai ser policial, tem que fazer um juramento. Fazer um juramento. E quando quebra esse juramento? Traiu o que prometeu. É um traidor. Então, várias áreas da nossa vida, nós podemos trair alguém. Por quê, pastor? Por que nós traímos? Talvez por conta de querer o poder. O poder faz com que as pessoas venham trair umas às outras. Quem já ouviu aquela frase assim, até tu, Brutus? Quem já ouviu essa frase? Essa frase é uma frase de decepção. É uma frase de decepção essa frase. Brutus, ele era o pretor de Roma. Era um cargo altíssimo em Roma. Marcus Június Brutus era o nome desse homem. E ele cuidava de muitas áreas. Só que um dia ele decidiu trair o imperador Júlio César. Se juntou com outro homem chamado Cassianus e eles quiseram matar o imperador para que eles viessem assumir o trono. E aí a frase de tristeza, até tu, Brutus, foi quando o imperador Júlio César, ele descobriu essa traição. E ele olha para ele e fala, até tu, Brutus. Eu esperava isso de todo mundo, mas até tu está querendo me matar. Até tu está vindo contra mim. Então nós traímos por conta do poder. Nós traímos por conta da fama. Não, eu vou trair aqui porque eu quero ser mais famoso. Eu vou trair o Samuel porque eu quero ser mais famoso que ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar mal dele para o pastor, para eu poder vir tocar bateria no lugar dele. Porque se for na verdade mesmo, eu não consigo, porque ele toca mais que eu. Então eu vou fazer e eu quero estar ali no lugar dele. Nós traímos por diversos motivos. Um outro homem chamado Fernando Calabar, ele traiu Portugal. Portugal assume o Brasil, tal, toda aquela... Lá no Nordeste, esse homem abriu as portas para que os holandeses entrassem e tomassem o Brasil das mãos de Portugal. Depois de 30 anos, só Portugal consegue retomar. Uma outra forma de traição. Ah, pastor, mas tem alguém que traiu por bem? Não existe traição por bem. Não existe traição porque eu quis o bem do meu próximo. O traidor, ele sempre trai porque ele quer o benefício próprio. Aí tem um outro traidor que poucos de nós conhecemos, né? O Judas Iscariotes. Traiu o nosso Senhor Jesus por conta de dinheiro. Qual é a área da sua vida que você tem traído, meu irmão? Qual é a área da sua vida que você tem traído alguém ou o maior alguém que existe, que é o nosso Senhor Jesus? Ninguém trai a sua esposa falando assim, não, cara, eu nunca tive um aconselhamento assim, pastor. Fala assim, você traiu sua esposa? Pastor Wagner dos casais, né, pastor Wagner? Pastor Wagner, alguém já chegou no senhor e falou, traí minha esposa, pastor. Cara, você está traindo sua esposa por quê? Não, na verdade, pastor, não é que eu traí minha esposa. É que eu estou treinando lá fora, para quando chegar dentro de casa eu fazer ela mais feliz. Tem alguém já falou isso? Não, eu não estou traindo minha esposa, Mike. Você está traindo sua esposa? Só o exemplo, Mike não, Mike é bênção, em nome de Jesus. Mike, você está traindo sua esposa? Não, pastor, não estou traindo minha esposa não, estou treinando lá fora, para quando chegar dentro de casa eu estar treinado e deixar ela mais feliz. Não existe isso, irmão. Não existe isso. O sócio falar para o outro assim, o Robson vai chegar no sócio dele e falar, cara, você está me roubando.
Não, cara, não é que eu estou te roubando, é que eu estou guardando uma poupança maior aqui, porque se der errado, a gente já abre um outro negócio junto aqui. Não existe isso, está roubando, está traindo. O traidor sempre vai pensar no seu próprio benefício. O traidor nunca vai pensar no outro. E eu quero rapidamente, nesse tempo que me tem aqui, falar sobre 3 características do traidor. Provérbios capítulo 24, versículo 6. Tem aí, DJ? Quero ler só a parte B. Na multidão de conselheiros está a vitória. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Primeira característica do traidor: ele vive no isolamento. O traidor, ele não pede conselho para ninguém. Se você é uma pessoa que não gosta de pedir conselho, pode ser que você tenha uma chance de lá na frente trair alguém. Ninguém pede um conselho antes de trair. Pastor Wagner, alguém já chegou no senhor e falou: pastor, eu quero te pedir um conselho. Eu tô a fim de trair minha esposa com aquela moça ali, o que você acha? Marreta. O traidor nunca pede um conselho. Chega para o pastor Clodoaldo e fala: pastor Clodoaldo, quero te pedir um conselho. Eu estou a fim de ficar daqui para o resto do ano sem dar o meu dízimo, porque eu estou com as contas aí, eu queria que o senhor me aconselhasse com relação a isso. Não pede conselho. Se alguém chega e pede e fala assim com o pastor, é porque entende já que está errado e já quer mudança, já recebe o não logo. O traidor, ele se ausenta. O traidor, ele não fica no meio. Então a primeira característica de um traidor é essa: o traidor, ele se isola. O traidor anda sozinho. Até porque ninguém quer andar com o traidor. Ninguém quer ter um amigo traidor, ninguém quer ter um sócio traidor. Ninguém quer ter um filho traidor. E se nós sabemos que o traidor anda sozinho, por que nós ainda insistimos em trair? Se nós não gostamos de estar perto de um traidor, por que ainda assim nós insistimos em trair, em quebrar algumas fidelidades que nós prometemos? Segunda característica do traidor: ele é egoísta. Provérbios capítulo 18, versículo 1, DJ. O solitário busca o seu próprio interesse. Isso aí. O traidor é solitário e ele busca o seu próprio interesse. Foi isso que nós acabamos de falar aqui. Ninguém trai para ajudar o próximo. O traidor, ele trai por conta do seu egoísmo. O traidor, ele trai porque ele quer a alegria pessoal. O traidor, ele trai porque ele tem os seus próprios interesses. E a terceira característica do traidor: ele sempre busca a autojustificação. Quem trai sempre vai procurar um culpado. Não, mas você traiu o pastor da sua igreja, cara, você foi para outra igreja, você não falou nada, você já estava lá, você agiu errado. Não, mas por causa do meu pastor não é um bom pastor. Cara, mas você traiu sua esposa. Por que você fez isso, cara? Ah, eu traí minha esposa porque a minha esposa faz isso. Cara, mas você traiu seu próprio pai. Por que você fez isso? Ah, eu traí meu pai porque meu pai não é um bom pai. O traidor, ele sempre põe a culpa no outro. O traidor, ele sempre busca um culpado. Então, sempre que nós quebramos a fidelidade prometida, nós estamos traindo. Sempre que nós fazemos algo do contrário daquilo que nós prometemos, nós estamos traindo. Malaquias capítulo 3, versículo 8, se eu não me engano. Põe isso aí, DJ. Malaquias 3, 8.
roubará o homem a Deus? Todavia a vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Pastor, quando eu deixo de dar o meu dízimo e a minha oferta, eu estou quebrando uma fidelidade prometida? Estou quebrando um princípio? Estou quebrando um mandamento? Sim. Quando eu deixo de dar o meu dízimo e a minha oferta, eu estou roubando a Deus. E como eu perguntei para o Robson, quando eu sou roubado, eu me sinto como? Traído. Então, o ladrão, ele rouba, ele trai. Pastor Wellington é o pai do Juninho. Pastor Wellington, o Juninho está te roubando. Mas ele está te roubando porque o Juninho casou com a Nathalie. E ele está te roubando porque ele tem que pagar a conta de luz da casa dele. Você vai aceitar isso aí? Não adianta falar, eu estou roubando do meu pai vai aceitar. Um bom pai nunca vai aceitar um ladrão dentro de casa. Um bom pai sempre vai querer mudar o coração do ladrão. Quando nós roubamos o nosso dízimo e a nossa oferta, nós estamos traindo o nosso Senhor. Nós estamos nos assemelhando àquele que nós nunca queremos que... Alguém tem o nome de Judas? Como é que chama seu filho Judas? Alguém põe esse nome? Alguém conhece alguém que chama Judas aqui? Como é que chama o menininho? Judas. O menino já vai... Como chama esse menino aí? Judas Iscariotes da Silva. Ninguém põe. Imagina Isaías. Como é que chama? Judas Iscariotes. Imagina a Natália. Judas Iscariotes Marcondes. Ninguém põe o nome de Judas. Mas as nossas atitudes são como a de Judas. Toda vez que a gente tem que dar o dízimo e a oferta. Por quê, Brasil? Por quê? É uma atitude tão simples, irmão, nós entregarmos à casa do tesouro nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso tira um peso de traição da nossa vida. Isso tira um peso de sermos igualados ao Judas Iscariotes. Então eu queria que essa manhã nós entendêssemos que todas as vezes que nós roubamos a Deus, nós estamos traindo a fidelidade prometida a Ele. E se nós não nos arrependermos e tivermos fruto do arrependimento, porque não basta só se arrepender, tem que ter o fruto do arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? É eu mostrar o contrário do que eu fazia. Então eu me arrependi esse mês que eu não dei o dízimo. Qual que é o fruto do meu arrependimento? O mês que vem eu vou dar. E o outro mês eu vou dar, e eu vou dar, e eu vou dar. O marido traiu a esposa e se arrependeu. Qual que é o fruto do arrependimento? Que não vai trair nunca mais. O sócio traiu o outro sócio e se arrependeu. Qual que é o fruto do arrependimento? Que não vai trair nunca mais. Mas às vezes a gente pensa assim, não, traiu uma vez, já era. Se meu sócio me trair, já era. Se minha mulher me trair, já era. Imagina Deus olhando do céu falando, se o Wellington me trair, já era. O Wellington não, vou usar o pastor Emerson, porque o pastor Emerson falou que você era o rato de igreja, né? Pastor Emerson. Deus olhando para o pastor Emerson falando, se o pastor Emerson me trair, já era. Imagina. Imagina se Deus fosse julgar como nós julgamos. Mas Deus sempre está pronto para nos dar mais uma chance. Esse louvor que nós cantamos é uma verdade. Ele virá num piscar de olhar. E se Ele vier hoje, e você estiver em dívida, roubando a Ele com seus dízimos e as suas ofertas, você não vai ser arrebatado. Posso ouvir um amém por isso? Se coloca de pé, vamos ofertar.